Orador inscrito, ilustre deputado Roberto Henrique. O senhor dispõe de 10 minutos regimentais. Caríssimo deputado Dr. José Luiz Lance, que preside a sessão, caríssimos colegas deputados, servidores da casa, povo do estado do Rio de Janeiro, que nos acompanha pela TV Alerj. O caríssimo deputado Xandrinho, que me antecedeu aqui na tribuna, ele falava de que se sentia feliz porque, ao trazer, através do seu mandato, uma reivindicação, uma demanda do seu município, Nova Iguaçu, e que, através de uma indicação legislativa, ele solicitou ao governo do estado a instalação de um equipamento tão importante para aquele município, que é uma unidade hospitalar. Vossa Excelência disse aqui, caríssimo deputado Xandrinho, uma simples indicação legislativa. Simples como é simples a sua forma de ser aqui dentro. Um deputado paciente, articulador, alguém que sabe se inclinar para ouvir os colegas, para ouvir a sua população, mas simples de uma importância estratégica muito grande, porque é justamente esse o trabalho do parlamentar: fiscalizar o executivo, criar projetos de leis que possam ser de benefícios para a comunidade, contar aqui com o apoio dos colegas para virar lei através de sanção do governador e fazer as indicações legislativas. E esse talvez é o ato mais legítimo, porque é justamente o resultado de um gesto de humildade política, de se inclinar para ouvir os reclamos da população. Um parlamentar não pode, de forma alguma, ao se eleger, perder o norte do exercício do seu mandato, que é o que Vossa Excelência faz: não perder o norte. Não perder, sobretudo, a relação íntima que tem com a sua comunidade e vivenciar no cotidiano a situação em que vivem os seus irmãos de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense. Eu também venho aqui à tribuna para falar de um assunto que é uma iniciativa do governo do estado, mas que nós também fizemos o chamamento para que isso pudesse acontecer a partir do momento em que aqui instalamos a Frente Parlamentar em defesa do setor sucroenergético, que eu tenho a honra de presidi-la. E graças a essa movimentação, e graças também a uma necessidade real do Rio de Janeiro estar dentro da agenda de criação de energia limpa, aproveitando a potencialidade, aproveitando a vocação nossa para a produção do etanol, é que, em boa hora, o governo do estado coloca o ICMS do etanol a 2% aqui no estado do Rio de Janeiro, caindo, portanto, de 24% para 2%. Isso é um incentivo para os parques já existentes, e esses parques, em sua maioria, ficam lá em Campos e na região norte, noroeste fluminense, o que para mim foi uma alegria, quando assim
eu pude vivenciar o ato do governador, através de um trabalho da sua Secretaria de Fazenda, da sua Secretaria de Planejamento, bem como da Secretaria de Fomento para a Indústria, o Comércio e o Desenvolvimento Econômico, que brotou-se o resultado desse trabalho extraordinário, que foi, inclusive, capa principal das páginas do jornal Folha da Manhã, lá em Campos dos Goytacazes, nessa última semana. Portanto, eu, como parlamentar, também digo, valeu a pena. Já valeu a pena o nosso mandato, porque isso é uma das lutas que, quando aqui cheguei, eu pude logo demonstrar que Campos, além do petróleo, que Campos, além do comércio, além de outras vocações, existe uma vocação para a produção de energia limpa através do etanol. Não só Campos, mas o norte e noroeste fluminense. Portanto, eu quero daqui também, mais uma vez, saudar o governador Sérgio Cabral e a sua equipe por essa feliz iniciativa, porque vamos estar colocando o Estado do Rio de Janeiro nas condições de competir com São Paulo, com Goiás e com o noroeste de Minas Gerais, no que tange à produção do etanol. Sim, deputado Xandrinho, meu caríssimo deputado, colega, amigo e botafoguense. Mas o senhor não é Botafogo, eu sei. Sou Flamengo. Deputado Henrique, Roberto Henrique, quando eu digo simples, não é que a casa não tem importância, porque não é nem votado em plenário. Ela vai com uma indicação. Quer dizer, mas o governador toma conhecimento da necessidade da região. Ela é importantíssima. Verdade. A simplicidade que eu me referi foi com relação à condução, porque é do método simples. Você faz, bate, assina, evidentemente que tem a sua responsabilidade em cima daquele documento. É um documento oficial, é publicado em diário oficial, sem dúvida nenhuma. Mas não chega a ser votado no plenário, deveria até ser, no meu ver, deveria até ser votado, mas não é regimental. Quero agradecer as suas palavras, dizer a Vossa Excelência que me sinto honrado como um marinheiro aqui nessa casa de primeira viagem, tenho aprendido muito com Vossa Excelência, sei que também que é o primeiro mandato, é recíproco, mas talvez pela sua experiência em vida pública, muito maior do que a minha, não estamos rasgando seda, mas quero te dizer que tenho aprendido muito com o seu comportamento quando Vossa Excelência preside essa casa tão nobremente, de uma maneira tão equilibrada, de um perfil realmente de um comandante, assim como o doutor Luiz também, o nosso querido deputado também preside também a casa. Portanto, quando você chega numa casa dessa magnitude, dessa importância, e é recebido com esse carinho, a gente só pode dar carinho. Nessa vida, sempre que você recebe um carinho, você tem o dever de transbordar também em carinho o retorno. E é isso que acontece nessa casa, mas estou muito feliz mesmo, muito, muito. Chego até a estar emocionado porque sei da necessidade daquela cidade, sei. E veio à tona, sabe? Essa necessidade veio à tona com essa discussão, com essa eleição. E foi muito gostoso ter um segundo turno, e volto a dizer que vença o melhor na cidade, é importante que o governador tenha saúde, que vai ter, e vai cumprir, porque ele é homem de palavra, e eu já estou começando a preparar o terninho para o dia da inauguração das três necessidades que a cidade tem. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez, querido deputado Xandrinho. Então, senhor presidente, eu me senti bastante confortado, já disse aqui nessa tribuna, quando dessa iniciativa do governo, porque vai nos colocar em condições de disputar mercado de produção e mercado distributivo. Portanto, os outros estados que já avançaram tanto a nível de tecnologias, veja bem, São Paulo já está indo para a terceira geração do etanol. Por certo, todos esses caminhos já percorridos em outros estados servirão assim como fachos de luz para iluminar também o nosso caminho aqui no estado do Rio de Janeiro, para aumentar a nossa produção do etanol, que é necessário tanto para o mercado interno, bem como para o mercado externo.
E outro assunto, Excelência, que eu queria abordar aqui mais uma vez, e não irei parar de sempre que usar da tribuna colocar esse tema aqui, um tema que inclusive Vossa Excelência também já colocou aqui em outras oportunidades, é a duplicação da BR-101 Norte. Estamos avançando? Estamos. A partir da audiência pública realizada aqui, presidida pelo deputado Marcelo Simão, a partir de requerimento nosso e de outros colegas, houveram avanços, mas ainda há necessidade da presidenta Dilma assumir para si a responsabilidade, requisitar os bons serviços do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Transportes para que a duplicação entre Rio Bonito e o Trevo de Macaé possa iniciar, bem como exigir da concessionária o cumprimento do contrato e um cronograma mais célere nessa duplicação, até porque em audiência pública que consta dos anais desta casa está aqui a declaração, e essa casa é uma espécie de depositária dessa declaração e desse compromisso da Autopista Fluminense, que disse aqui através da sua diretoria, na audiência pública no primeiro semestre, que o dinheiro já está todo em caixa. O que faltam são as licenças entre Rio Bonito e o Trevo de Macaé. Portanto, o que precisa é o governo central, o governo da União, tomar as rédeas para poder acontecer de forma mais célere essa duplicação, que é um passivo antes da instalação do complexo do Comperge, bem como do complexo portuário do Açu e da Barra do Furado, bem como o porto de Presidente Kennedy. Está aqui o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que muito foi útil naquela audiência pública sobre a BR-101. E ele é uma das testemunhas, junto com o povo do estado do Rio de Janeiro, que a empresa, através dos seus diretores, disse, alto e bom som, os recursos existem, estão em caixa, faltam apenas as licenças para que nós possamos fazer todo o trecho sob a responsabilidade da autopista. Porque essa semana, senhor presidente, nesse feriadão, mais vítimas, mais vidas foram ceifadas na BR-101 Norte. E nós não podemos ter mais tolerância, uma vez que entendemos que somos tratados com menoscabo pelo Ministério do Transporte, pela NTT e pelo Ministério do Meio Ambiente. E nós precisamos nos impor, e todos os municípios, através dos seus deputados, através dos seus prefeitos, dos seus presidentes de câmaras, cobrar da presidência da República, como nós iremos fazer aqui nesta casa, que estamos recolhendo a assinatura de parlamentares para o documento que estaremos enviando à presidenta Dilma. Muito obrigado, Excelência.